noite, amigos queridos. Vamos então iniciando a nossa aula da noite de hoje. É o quarto capítulo que nos tocou para nós. Então, nesse quarto capítulo, nós vamos ver do princípio vital. Ele está dividido em 3 partes: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Nós vamos iniciar pelo princípio vital. Vamos ver o que é o princípio vital. O princípio vital, ele é um fluido também, e ele faz parte de uma propriedade especial do fluido cósmico universal, ou da matéria universal, como a gente queira chamar. Ele é também conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Nós não temos ainda condições de conhecer as suas definições, ainda aquelas matérias que ainda não nos é dado conhecer. Então, mas nós vamos mais adiante entender como é que ele funciona e onde que nós vamos encontrá-lo. Vamos ver agora os seres orgânicos. Os seres orgânicos nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Vamos encontrar nessa classe os homens, os animais e as plantas. A matéria que constitui os corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma. A única diferença é que a matéria nos corpos orgânicos estão animalizadas, mas a matéria em si é a mesma, provém lá do fluido cósmico. É uma modificação do fluido conforme a necessidade. Mas a vida nos corpos orgânicos, ela é animalizada exatamente pelo fluido vital. E essa união do fluido vital que dá a vida ao corpo orgânico. O fluido vital é só encontrado nos seres orgânicos. Os seres inorgânicos, nós não vamos encontrá-lo. Ele é extinto, por isso chamamos que ele é morto, né? Porque a vida é dada pelo fluido vital. A quantidade de fluido vital, ela não é igual para todos os seres orgânicos. Ela varia de acordo com a espécie, em cada, ou por espécie ou por indivíduo, né? E ela tem indivíduos, tem seres que se encontram com uma quantidade enorme, né, saturado de fluido, e outros com o suficiente, né? Então, nós vamos ver que aquelas pessoas, aqueles seres mais ativos, né, mais elétricos, mais tenazes, eles têm, de certo modo, uma superabundância de fluido vital. A quantidade de fluido, ela se esgota, ela pode tornar-se insuficiente, né, para a conservação da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro, né? Aquele que tiver a maior porção pode dá-lo a um que tenha menos, e, em certos casos, prolongar até a vida, que está prestes a extinguir-se. Então, nós vamos ver que esse fluido animal, né, que nós trabalhamos tanto com o passe, nós trabalhamos ele com a irradiação, nós podemos dar esse fluido, né, e vamos auxiliar, ajudar a outra pessoa que está, né, necessitada.
Um exemplo, assim, quando nós vimos uma pessoa que está com dificuldade, se sente cansada, se sente esgotada, e ela toma um passe e ela sai dali né, se sentindo super bem. Por quê? Porque ela foi renovada no seu fluido, na sua energia, no fluido animal. 7, Kardec faz a seguinte pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, podemos dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido ao corpo. Kardec ainda nos complementa com a seguinte narrativa: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então, vimos que o fluido vital é que dá movimento aos órgãos, né, que dá vida aos órgãos, que dá movimento e vida ao corpo. Né? Vamos então para o segundo item do nosso capítulo, que é a vida e a morte. E para encerrarmos então essa parte, nós vamos falar sobre os seres inorgânicos, então. São os seres conhecidos como seres inertes, seres sem vida, porque eles não têm o fluido vital. Nós temos o exemplo, o mineral, a água, as rochas, os cristais. Esses, então, são os seres inorgânicos. Tá? Aqui, então, nós terminamos esse primeiro item do nosso capítulo e vamos, então, para o segundo item. Vamos, então, para o segundo item do nosso capítulo, que é a vida e a morte. Nós sabemos que a morte só existe para o corpo físico, né? Que quando existe o esgotamento dos órgãos e o corpo vai à falência, vai à morte. Sabemos que o espírito é eterno, o espírito se liberta do corpo físico e segue o seu caminho no mundo espiritual, enquanto que o corpo, como uma máquina, podemos dizer, né, quando os movimentos das peças da máquina vão se deteriorando, vão se extinguindo, assim é o nosso corpo, conforme os nossos órgãos vão enfraquecendo, vão se extinguindo, vão parando, o corpo também, né, a vida no corpo vai se eliminando e chegamos à morte, né, chegamos até a morte do corpo.
organismo, essa matéria, vai chegar à decomposição e o princípio vital, então, volta às massas de onde ele saiu, né? O morto, o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações. Então, voltam, né, resultam em novos seres. Nada se perde, né? Tudo se renova no universo. Então, vimos que a morte, ela acontece quando o fluido vital se extingue. Ele que dá a vida, os movimentos, a, ao, a matéria. Então, nós vamos, um corpo sem o fluido vital, uma planta sem fluido vital, um animal sem fluido vital, é um ser morto. Né? É o fluido vital que dá a força, né? Que dá a força motriz, né? Que faz com que a matéria se movimente. E a importância do fluido vital na vida de todos nós. Né? Então, por isso, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Do ar que respiramos, da alimentação, dos pensamentos. Tudo isso interfere no nosso fluido. Né? Ou nós perdemos, ou nós adquirimos. Né? A importância da gente entender essa matéria e compreender que a vida está nas nossas mãos, né? Conforme nós vamos utilizando a nossa, essa engrenagem toda, né? Essa máquina perfeita e maravilhosa que é o nosso corpo, né? Físico, né? Que é um animal, que é uma planta, né? Se nós não cuidarmos, morre, perde o viço, né? A gente diz, perde o viço a flor, né? Por quê? Porque ela perdeu o fluido, aquilo que dá vida nela. Né? O animal a mesma coisa e nós, seres humanos, a mesma coisa. Então, agora vamos entrar na terceira parte do nosso capítulo, que é inteligência e instinto. Numa pergunta feita por Kardec, a seguinte: pergunta aos espíritos se a inteligência é atributo do princípio vital. Os espíritos respondem que não, e exemplificam dizendo que as plantas vivem, mas não pensam. Elas só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, mas precisam dos órgãos materiais para que a inteligência possa se manifestar. Se não tiver os órgãos materiais, a inteligência não pode se manifestar. Então, ela precisa do fluido, né? Ela precisa ser animalizada a matéria para que a inteligência possa vir se manifestar. A inteligência é uma faculdade especial que vamos encontrar em algumas classes de seres orgânicos. Vamos encontrá-los assim, em alguns seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E vamos encontrar em outros os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais o princípio inteligente, que lhe dá a capacidade de pensar. Sabemos que o instinto é uma forma de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio.
mas muitas vezes nós temos dificuldade de distinguir o ato de instinto com o da inteligência. E Kardec, na questão 75, ainda faz esta pergunta: é acertado dizer-se que a faculdade instintiva diminui à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos dizem que não, que o instinto existe sempre, mas que o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança que a razão. E ainda nos alertam, dizendo que a razão é infalível pela nossa má educação, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. O instinto não raciocina, ele é uma inteligência rudimentar e espontânea. Mas a razão permite ao homem a escolha e lhe dá o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós acertamos, como dizem os espíritos, na maioria das vezes, pelo instinto, e viemos errar pela razão, porque ainda somos muito envolvidos por orgulhos, por egoísmos e pela forma ainda que vimos que nos expressamos no mundo. Aqui nós terminamos então o nosso capítulo e vamos agora para os questionamentos e para as perguntas.